Olá, que bom que você veio, para que possamos juntos darmos continuidade à nossa jornada de fé. 50 dias com o Espírito Santo, vidas transformadas. Hoje eu quero compartilhar com você, estudar com você acerca do consolo do Espírito Santo, aonde tiramos como base livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, que nos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, muito usado por Deus e feliz, no capítulo 8 do livro de Romanos, descreve, relata e nos orienta como temos uma vida pelo Espírito. E esse Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, o nosso Deus, que está conosco, está em nós e age por nós, ele traz consolo. Nós precisamos entender que essa tratativa de Paulo, revelando sobre essa grande ação do Espírito Santo sobre nossos corações, trazendo consolo, vai nos dizer que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Fraquezas essas que são evidentes, sim, muito evidentes na nossa jornada de vida. Ele vai nos falar sobre a fraqueza que nós sentimos, a fraqueza física, aquela que na idade é demonstrada por sinais, por verrugas, por sinais físicos a si mesmo. Quando nós temos as nossas pernas trópegas, os nossos joelhos fracos, as nossas mãos trêmulas. Por quê? Porque somos seres limitados, somos seres fracos e Deus, através do Espírito Santo, conhecendo as nossas fraquezas, enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, nos consolando, nos ajudando em tudo quanto nós temos por necessidade. Essa fraqueza física é evidenciada até mesmo por um fio de cabelo branco, aonde alguns dizem que é sinal da morte nos chamando para um duelo. E o Espírito Santo, trabalhando nessa fraqueza física todos os dias, fala ao nosso coração, traz consolo à nossa alma, trazendo-nos uma viva esperança. Nem a morte pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda nós temos fraquezas emocionais. Quantas são as vezes que nós estamos tão fracos emocionalmente falando que precisamos ser consolados, ser assistidos nessa fraqueza, porque na limitação, naquilo que nós falamos de mortalidade, os homens sentem anseios, desejos de ter uma viva esperança. E o Espírito Santo faz o quê? Traz ao nosso coração a certeza de que nós temos uma vida em Cristo. Nós saímos dessa vida mortal para a vida eterna em Cristo Jesus. E o Espírito Santo todos os dias testifica ao nosso coração, fala ao nosso coração, ele conforta a nossa esperança. Por quê? Porque a desesperança quer todos os dias ocupar o nosso coração. Nessa jornada de fé, da Páscoa ao Pentecoste, lembre-se disso que eu estou falando para você e na série que nós estamos tendo. O Espírito Santo nos consola com a vida eterna. Também ele nos assiste nas nossas fraquezas morais, mesmo tendo essa viva esperança de que somos seres abençoados por Deus, salvos em Cristo Jesus, redimidos por Cristo Jesus e com a vida eterna garantida. Nós somos seres que lutamos todos os dias no nosso moral, dizendo: eu vou melhorar. Por mais que você tenha uma boa intenção, por mais que você enfrente essa realidade dizendo: eu não vou mais errar, eu não vou mais cair, eu não vou mais cometer esse erro, eu não vou cometer mais esse pecado. Nós caímos, nós erramos, não por falta de boa intenção, não por desejo, mas por falta de poder. E o Espírito Santo enviado, vindo sobre nós, agindo em nós e agindo por nós,
Todos os dias Ele nos fortalece, fazendo com que nós tenhamos uma nova vida, uma vida viva, uma vida eficaz, uma vida espiritual vibrante, e as musculaturas da nossa fé, ela seja fortalecida para vencermos o poder do pecado, o poder do mal, a influência do maligno. A vida no Espírito Santo traz-nos consolo para que sermos fortalecidos em Cristo Jesus e enfrentarmos essas vicissitudes da vida. Ainda falando sobre fraqueza, nós falamos sobre as fraquezas espirituais. Nós, por mais boas intenções que temos, nós acordamos de um jeito e muitas vezes dormimos de outro. Nós temos as intempéries da vida, nós temos os desejos carnais, nós temos os pratos oferecidos pelo mundo e nós lutamos todos os dias contra uma realidade. O apóstolo Paulo deixou bem claro que aquilo que eu não quero é sempre aquilo que muitas são as vezes que eu faço. E aquilo que eu quero é o que eu não faço. É a luta entre a carne e o Espírito. Mas o Espírito Santo, como Consolador, ele nos traz a viva esperança, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando o fervor parece fugir do nosso coração. Ele traz de volta de maneira suave e poderosa esse reacender da chama do Espírito em nós, que num dia no Pentecoste, no batismo no Espírito Santo nós recebemos, nós temos na nossa jornada de fé sempre alimentados pelo consolo do Espírito Santo. Então, essas lutas interiores que passamos, nós conseguiremos vivê-las e vencê-las em Cristo Jesus com a ajuda, com a força, com a participação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é gracioso, ele é suave, ele é amável, ele é o próprio amor, ele é o nosso Deus e ele está conosco todos os dias, aonde Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E quando ele disse que iria ao Pai, ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Paracleto de Deus, outro igual, o Consolador. Maravilhoso é entender que, independente das nossas condições, o Espírito Santo não nos abandona. Ele nos assiste nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Ele vem com a ajuda do alto, porque o mundo diz que basta você massagear, fazer uma cócega no seu eu interior, que isso despertará o gigante que está dentro de você, esse homem forte que está dentro de você. A Bíblia já nos apresenta de maneira muito contrária, dizendo de maneira muito enfática que nós somos fracos fisicamente, fracos emocionalmente, fracos moralmente, fracos espiritualmente. E ele, o Espírito Santo, vem sobre nós de maneira eficaz, e essa sobremaneira eficaz é segundo a vontade de Deus. O apóstolo deixa bem claro no versículo 26 que da mesma forma nos ajuda em nossas fraquezas. E o pedido que nós sempre devemos ter em nossa vida é esse: que eu preciso incessantemente alimentar, sustentar-me da presença, da pessoa, da ação, do companheirismo, da atuação do Espírito Santo em minha vida. Porque ele sempre age em nós, sempre age por nós, ao Deus que está sobre nós. Ele fará e ele está sempre desejoso em fazer morada todos os dias em nossos corações, nos agindo, trabalhando, operando. O Espírito Santo, o Consolador. Nessa jornada de fé, eu lhe oriento, eu lhe apresento o consolo de Deus através do Espírito Santo, trazendo a você a certeza de que você não está sozinho. Que Cristo Jesus, através do Espírito Santo, te fortaleça, te coloque sempre de pé, caminhando. E quando você não conseguir, tenha certeza de que Ele estará te carregando nessa jornada, até que em breve, com Cristo na glória, estaremos juntos desfrutando da eternidade.
Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça com a sua graça, com a sua misericórdia. Que o grande amor de Jesus Cristo superabunde em vossos corações e essa consolação do Espírito Santo nunca falte sobre a tua vida. Vamos juntos nessa caminhada de fé na Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Vem junto conosco, você é muito bem-vindo.